bom que você chegou, cara. Uau! Podemos começar.
Uau! Finalmente chegou a hora desse grande momento esperado por nós, o dia da visão. E esse dia para nós como igreja, ele é tão importante. Nós temos esse costume de dedicar a cada ano um domingo, onde nós paramos como igreja para compartilhar a visão e a direção que Deus tem dado à liderança da Igreja Red sobre aquilo que Ele está fazendo e Ele quer fazer em nosso futuro. Por isso eu estou muito feliz. Esse foi um momento muito aguardado por mim e sei que por muitos de vocês também. E nós acreditamos muito no poder e na importância de uma visão. Como disse o pastor Ricardo Agreste, a relevância e a influência de uma igreja local está grandemente condicionada à visão que essa comunidade possui de Deus, de si mesma e de sua missão. Ou seja, a influência, o impacto de uma igreja na sua cidade ou na sua região está muito ligado à grandeza da visão que essa igreja tem. É por isso que nós acreditamos não somente no dia da visão, mas nós acreditamos na visão que é compartilhada nesse dia. E nós estávamos tão ansiosos porque Deus vinha nos mostrando que tinha chegado a hora desse momento, dessa visão, um novo passo em nossa história. E tudo estava planejado para acontecer no dia 29 de março, no início desse ano de 2020. Nós já havíamos anunciado o dia da visão para toda a igreja, quando veio a notícia da pandemia e nós tivemos que pausar os nossos cultos presenciais e lá se passaram vários meses e não tivemos então o dia da visão, nossos planos tiveram que ser pausados e foi um momento tão difícil para mim. Eu fiquei tão frustrado e tão pensando no que Deus estava fazendo, por que tudo aquilo estava acontecendo. E 8 meses se passaram, até que no dia de hoje, no dia 29 de novembro, nós estamos aqui agora para finalmente compartilhar as novidades, o que Deus está fazendo e está por fazer em nosso meio. E sabe que aquela frustração, Deus transformou ela, Deus nos surpreendeu através desses 8 meses de espera. Deus nos mostrou que na verdade os planos que Ele tinha eram muito maiores que os nossos planos. Como diz Jeremias 29:11, Deus diz ao povo de Israel: eu é que sei os planos que tenho para vocês. Muitas vezes Deus nos coloca numa sala de espera porque Ele tem algo melhor, porque Ele está preparando algo para nós, e foi o que Ele fez conosco durante esse tempo de espera. Deus fez coisas grandiosas e Deus nos surpreendeu. E através desse tempo, o que eu entendi é que Deus estava me convidando, e convidando a nossa liderança, e convidando a nossa igreja a ampliar a visão. Porque a visão de Deus é maior. E nesse tempo, Deus falou profundamente comigo e conosco, através de um texto bíblico, que eu quero compartilhar hoje com você, e quero através dele inspirar você a ampliar também a sua visão. Quero te convidar a olhar para o texto de Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21. E esse texto é um texto conhecido, um lindo texto, e esse texto diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse texto é um texto escrito pelo apóstolo Paulo, é uma carta que ele escreveu para a igreja que estava na cidade de Éfeso. E Paulo visitou essa cidade alguns anos antes de escrever essa carta, e coisas maravilhosas
aconteceram nessa cidade. A carta de Éfeso, para você ter uma ideia, muitos consideram ela uma das mais lindas cartas que Paulo escreveu. Ela é como se fosse um resumo da fé cristã e da vida cristã. A carta de Efésios está dividida entre a fé cristã e a prática da vida cristã, uma carta sensacional. E nesse momento, nesse capítulo 3, nos versículos 20 e 21, dos versículos 17 até o 21, Paulo ele faz uma oração. É uma oração de Paulo. E nessa oração, Paulo está convidando os seus leitores, os membros daquela igreja em Éfeso, a ampliarem a sua visão a respeito do poder de Deus, a respeito do plano de Deus. E eu quero te mostrar isso. E para que você entenda o que Paulo está querendo dizer e poder ampliar também a sua visão, como Paulo está nos convidando para ampliar, é necessário que a gente entenda o que aconteceu na cidade de Éfeso. Porque Deus fez algo grande e surpreendente naquele lugar. Então eu quero te apresentar um pouco a cidade de Éfeso, para você entender o que significa Deus é capaz de fazer infinitamente mais. A cidade de Éfeso era um grande centro urbano. Era a quarta maior cidade do Império Romano. Uma cidade muito próspera. Ela era o ponto de entrada para toda a Ásia. Todas as estradas da Ásia convergiam em Éfeso. Era uma cidade portuária que tinha um grande comércio, um grande centro religioso. Eu quero te apresentar algumas das atrações da cidade de Éfeso. Existem até hoje as ruínas, você pode visitar a Turquia e conhecer esses lugares, eles realmente existem. E existia, por exemplo, existe até hoje lá as ruínas desse lugar, a Biblioteca de Celso. Uma biblioteca com milhares de livros. Ao lado da Biblioteca de Celso existia também o Ágora, que era uma espécie de centro comercial, com vários comerciantes e várias lojas, como se fosse um shopping daquela época, o Shopping Ágora, tipo Iguatemi de Éfeso. E ali aconteciam, uma série de produtos eram vendidos e pessoas colocavam ali suas coisas à venda ou compravam coisas. Essa cidade também, ela possuía uma estrada chamada Estrada de Mármore, que ligava a cidade desde o porto, através de toda a extensão da cidade, a essas atrações, até que essa estrada chegava no teatro que Éfeso tinha. E essa estrada, além de ser construída com mármore, toda ela era cercada por vários prédios, grandes prédios. Era uma cidade linda. E essa estrada desembocava então nesse teatro, que era um teatro de Éfeso para 25 mil pessoas. Uma arena que cabiam 25 mil pessoas. Essa era a grandeza da cidade de Éfeso. E visitantes, turistas do mundo inteiro queriam passar por ali e conhecer essas atrações. Mas havia uma atração ainda maior. A cidade de Éfeso era conhecida pelo Templo de Ártemis, também conhecido como o Templo da deusa Diana. Esse templo era o maior edifício do mundo grego. Esse era o grande orgulho da cidade de Éfeso. A deusa Ártemis é uma deusa que havia sido criada por Zeus. E essa deusa, ela tinha muitos devotos. Na verdade, a deusa Ártemis, Diana, tinha o maior número de devotos daquela época. É como se fosse a maior religião daquela época. E ali os efésios, eles tinham orgulho da sua deusa, da sua religião. Existiam outros templos naquela cidade também. Ali era muito forte também o culto ao imperador. E pessoas do mundo inteiro vinham para conhecer esse lugar e participar dos cultos e das festas à deusa Diana. Inclusive, contam os estudiosos, historiadores, que existiam orgias
dedicadas a essa deusa que era considerada a deusa da fertilidade. Então, a cidade de Éfeso era uma grande capital, quarta maior cidade do Império Romano, uma cidade muito próspera, e a economia daquela cidade girava em torno da religião. A política daquela cidade girava em torno da religião. Tudo girava em torno da religião, que era o grande orgulho daquela grande cidade, que dizem os historiadores que poderia ter cerca de 500 mil habitantes. Era um grande centro urbano. Agora, a pergunta que nós precisamos fazer é: como que o cristianismo conseguiu entrar nessa cidade e causar transformação e um grande impacto, uma cidade tão estruturada como Éfeso? Como que o cristianismo, que nasceu na Galileia, que nasceu em Nazaré, com os discípulos de Jesus, homens simples, pescadores, como que isso pode alcançar e penetrar uma cidade tão estruturada como Éfeso? Sabe por quê? Porque o cristianismo é muito mais do que uma religião. O cristianismo é o poder de Deus para a salvação do mundo. E quando Paulo entra naquela cidade de forma estratégica para pregar esse evangelho, grandes coisas acontecem e Deus então nos mostra que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua através de nós. Agora, eu quero te mostrar um pouco dessa história de quando Paulo chega nessa cidade, o que aconteceu, e são apenas os melhores momentos, porque nós não teríamos tempo para falar sobre tudo o que aconteceu, mas eu quero te chamar a atenção para alguns detalhes, e se você for para o livro de Atos, lá no livro de Atos você tem a história da igreja, a história da expansão da igreja, a história das viagens missionárias de Paulo, Silas, desses homens indo pregar o evangelho em toda a região do Império Romano. E em Atos capítulo 19, você vai encontrar o momento em que Paulo chega na cidade de Éfeso. E lá em Atos 19, versículo 8, diz o seguinte: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Paulo, ele tinha a estratégia de sempre que ele chegava numa cidade, ele em primeiro lugar ele ia para a sinagoga, que era como se fosse o lugar de culto do judeu, e ali onde eles liam a palavra, Paulo ia ali porque ele era um fariseu de formação, e ele ia lá e lia o Antigo Testamento, e ali apresentava a verdade das profecias do Antigo Testamento, mostrando que Jesus era o Messias, o Cristo. Então a primeira coisa que ele faz quando ele chega numa cidade, ele vai pregar na sinagoga para aqueles judeus e para aqueles homens que estão lá. Mas, quando Paulo começa a fazer isso na cidade de Éfeso, naquela sinagoga, os judeus começam a ficar incomodados, porque muitos deles não creram em Jesus. Então Paulo se retira da sinagoga, junto com outros homens que começaram a segui-lo e creram naquilo que ele estava pregando sobre Cristo. E Paulo então decide começar a pregar num outro local. Veja, o texto continua dizendo, versículos 9 e 10 diz: passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Paulo então decidiu ensinar diariamente na escola de Tirano. Olha que interessante. Paulo, ele é tão estrategista, porque ele vai pregar agora o evangelho num lugar neutro. Não é uma igreja, não é uma sinagoga, é uma escola. A escola de Tirano, provavelmente um grande mestre daquela época. E nós não sabemos se Paulo pegou emprestado um horário naquela escola, ou se ele pagou alugando um momento daquela escola. Mas os estudiosos acreditam que Paulo,
ele usava o horário das 11 da manhã até as 4 da tarde, que era o momento em que o sol estava mais forte e que os trabalhadores paravam de trabalhar para um momento de descanso. Era nesse momento que Paulo então começava a ensinar diariamente. Olha que legal, muito parecido conosco, se encontrando e ensinando a palavra num ambiente neutro, em uma escola. E ele fez isso durante 2 anos. E a Bíblia continua dizendo que isso aconteceu de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia, em toda a região, todo mundo ouviu a palavra do Senhor. Paulo, ele era muito estratégico, porque Paulo sabia que se ele queria alcançar o mundo inteiro com o evangelho, ele precisava começar pelas grandes cidades, pelos grandes centros urbanos. E dali então ele poderia alcançar pessoas no mundo inteiro, locais, regiões, igrejas no mundo inteiro. Então Paulo começa a pregar ali. E como eu disse, todas as estradas convergiam em Éfeso. E todos os habitantes da Ásia, de tempos em tempos, visitavam a cidade de Éfeso para comprar, para vender algo, para visitar um parente, para se banhar no mar Egeu, para participar de uma peça, de um drama no teatro, para participar de jogos em uma arena. As pessoas iam para a cidade de Éfeso também para cultuar a deusa Diana. Então Paulo sabia que muitas pessoas passavam por ali e que aquela era uma grande oportunidade de pregar a palavra e apresentar Jesus, a verdade sobre Jesus. E Paulo foi pregando de forma que o evangelho foi penetrando naquela cidade, não só naquela cidade, mas através daquela cidade, em toda a província da Ásia. Pessoas que passavam por ali, ouviam Paulo falando e levavam as boas novas, levavam essa verdade a regiões distantes dali. Assim, boa parte daquela região, de toda aquela região, ouviu falar a respeito da verdade. E olha só que interessante, não somente era algo praticamente impossível de o evangelho entrar naquela cidade, como ele alcançou aquela cidade e através daquela cidade ele se espalhou por toda a região da Ásia. Então veja o que aconteceu, vamos lá, Atos 19, 11 continua dizendo que Paulo, enquanto ensinava, Deus fazia grandes coisas através da vida dele naquele lugar e na vida das pessoas. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Coisas extraordinárias estavam acontecendo naquele lugar. Pessoas estavam sendo transformadas, pessoas doentes eram curados, e as pessoas começaram a ouvir falar a respeito disso, e por causa de tudo que estava acontecendo, veja o que o texto diz, o versículo 17 continua dizendo: quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. Todos eles foram tomados de grande temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O nome do Senhor Jesus começou a se tornar famoso. Na cidade que pertencia à deusa Diana, um novo Deus é apresentado, o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E o nome de Jesus começa a ser reconhecido e se tornar famoso naquele lugar e alcançar todas as pessoas. E sabe o que acontece? O versículo continua dizendo, os versículos 18 e 19 dizem: muitos dos que creram na mensagem de Jesus vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. As pessoas se arrependiam dos seus pecados, as pessoas vinham e confessavam seus pecados, as pessoas vinham e abandonavam a sua antiga vida. O que está acontecendo aqui é transformação. E a tal ponto, tão grande é essa transformação, que o texto continua dizendo: grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Então, talvez a religião da deusa Diana era talvez a maior, uma das maiores religiões daquela época.
E existiam muitas coisas ligadas ao culto da deusa Diana, como o ocultismo, dentre outros. E essas pessoas, ao conhecerem Jesus, elas não somente têm suas vidas transformadas, mas elas começam a trazer tudo aquilo que pertencia àquela vida, aquele estilo de vida, tudo que pertencia àquele estilo de vida que eles viviam, eles trazem isso e eles queimam publicamente. Imagina isso acontecendo nesse grande centro urbano, uma grande multidão, um grande número de pessoas vindo, se arrependendo, sendo batizadas, pessoas que estão trazendo seus objetos daquilo que elas criam no passado, e elas estão dizendo: eu não creio mais nisso, eu creio em Jesus Cristo, estão queimando publicamente isso diante de toda a cidade. Uau! Não se trata apenas de números, se trata de vidas sendo transformadas. Deus está fazendo algo grandioso na cidade de Éfeso. Era praticamente impossível de o evangelho e o cristianismo entrar nessa cidade. Mas ele não somente entra, como através dali ele vai alcançar toda a Ásia. E Deus vai fazer naquele lugar e naquela igreja algo incrível. O evangelho, ele vai entrar naquela cidade, transformar vidas, e a partir daí o evangelho começa a desestabilizar a economia, a política e a religião daquela cidade. E é por causa disso que começa uma grande confusão. Por causa da influência dessa igreja, por causa da influência do evangelho. Olha o que acontece, Atos 19, 20 diz: dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Ou seja, a palavra de Deus estava se espalhando e todos ouviam falar e diziam: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Todo mundo ouvia falar a respeito daquilo, o que Deus está fazendo aí. Todos queriam saber que novidade era essa, quem era Jesus. E a palavra de Deus ia se fortalecendo e se espalhando cada vez mais. E é óbvio que isso provocou uma grande confusão. O versículo 23 de Atos 19 diz que naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Quando Deus começa a fazer algo grandioso em algum lugar, em uma igreja, com certeza isso também traz perseguição. E as pessoas começaram a chamar esse grupo de pessoas de caminho, a turma do caminho. E um grande tumulto aconteceu ali, e se você for ver os versículos seguintes, existia um homem, Demétrio, um comerciante, um ourives, e provavelmente ele era um chefe talvez do comércio, do sindicato. E por causa da pregação de Paulo, por causa do evangelho, esse homem começa a perder dinheiro. Porque eles vendiam naquela época na cidade de Éfeso miniaturas do templo da deusa Diana, miniaturas de prata. E tudo que eles vendiam girava em torno dessa religião, em torno da deusa Diana. E quando Paulo mostra que a verdade está em Jesus e que Ele é o único e verdadeiro Deus, as pessoas param de comprar. E então aqueles que viviam desses objetos, aqueles que viviam das trevas, começam a perder. E essas pessoas começam a ficar extremamente irritadas com o que Paulo está fazendo. E elas começam a reunir um grande grupo de pessoas. E eles pegam Paulo e pegam os discípulos de Paulo e arrastam eles até aquele grande teatro que cabiam 25 mil pessoas. Eles arrastam eles até lá, um grande tumulto provocado na cidade. Enquanto eles arrastam Paulo e seus discípulos, diz que essa grande multidão ficava gritando: grande é Ártemis, grande é Ártemis, grande é Ártemis. Imagina uma multidão chegando naquele grande teatro, 25 mil pessoas gritando: grande é Ártemis. Então, o evangelho entrou e provocou tumulto, provocou incomodação naquela cidade, porque o evangelho faz isso. O evangelho transforma e o evangelho incomoda. O evangelho, quando ele entra numa cidade, ele provoca transformação, impacto, e ele influencia a cidade. E é isso que está acontecendo com aquilo que Paulo está fazendo.
Eu gosto muito de um versículo em Atos, no capítulo 17, porque isso não aconteceu só em Éfeso, isso também aconteceu em outras cidades. Transformação, grandes coisas que Deus vinha fazendo. E lá em Atos 17:6, alguém diz: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Alvoroço, tumulto, transformação, impacto. É o que o Evangelho foi fazendo. E é o que o Evangelho faz em nossas vidas. E pode fazer também através de uma igreja, numa cidade. Portanto, o que Deus fez na cidade de Éfeso, nos mostra que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E é através desse texto que eu quero te convidar a ampliar a tua visão hoje, de Deus, de si mesmo e da sua missão. Em primeiro lugar, amplie a visão de Deus. O texto diz, Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Amplie sua visão de Deus. Nós cremos em um Deus que é todo-poderoso, um Deus que é soberano, um Deus que é grandioso, e Paulo diz que Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Eu acho tão interessante essa palavra, infinitamente mais, porque no original, Paulo ele vai juntar dois adjetivos, ele transforma isso num superlativo, ele vai falar de algo que é indescritível, algo que é difícil de definir, algo que é infinito. Deus ele é infinito em seu poder, não há limites para aquilo que Deus pode fazer. E se nós fôssemos numa tradução literal, Paulo está falando que Deus é capaz de fazer abundantemente mais e mais e mais, infinitamente mais. Deus tem poder infinito. Você já entendeu isso? Que o nosso Deus é um Deus poderoso, e Ele é um Deus que faz grandes coisas, porque nós temos vivido isso como igreja, não é? E eu espero que a pandemia não tenha te feito esquecer tudo que nós temos vivido até aqui como igreja. Talvez esses 8 meses sem igreja te esfriaram, te desanimaram, mas eu quero hoje te recordar quem é o nosso Deus e o que Ele tem feito entre nós. Grandes coisas, transformando vidas. Por isso, amplie sua visão de Deus. O nosso problema é que muitas vezes nós esquecemos quão grande é o nosso Deus. Nosso Deus, Ele é um Deus muito pequeno às vezes, porque nós limitamos Deus à nossa vida, limitamos Deus a muitas vezes nossos desejos egoístas, nós transformamos Deus num ser à mercê dos nossos próprios caprichos. E Ele é um Deus que serve ao nosso próprio umbigo. Veja as nossas orações. As nossas orações são: Deus, eu quero um carro novo. Deus, me dá uma esposa. Deus, me dá um marido. Deus, me dá um emprego melhor. Deus, me dá um aumento. E não há problema nenhum em pedir e apresentar nossos pedidos a Deus. A Bíblia diz que nós devemos fazer isso. Mas as nossas orações mostram como o nosso Deus é pequeno. Porque nós não enxergamos esse Deus como alguém que está se movendo na história e fazendo algo na história, um Deus poderoso que tem um plano na história. Não, nós simplesmente olhamos para a nossa vida, para o nosso umbigo, para aquilo que nós queremos e ficamos reclamando: Deus, mas eu quero isso e aquilo, e transformamos Deus nesse ser à mercê dos nossos caprichos. Como diz a Xuxa, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, um Deus que existe para me servir. Esse é o tamanho do nosso Deus. Isso se revela nos nossos planos de vida. Nossos planos de vida são tão pequenos. E Deus, em sua palavra, desde o povo de Israel, vem nos convidando para entender que os
planos dele são muito maiores que os nossos, infinitamente maiores que os nossos. Portanto, deixa eu te dizer uma coisa: gerações que veem Deus fazendo grandes coisas, são gerações que passam a orar pedindo grandes coisas. São gerações que ousam viver para que grandes coisas aconteçam. Como disse John Haggai, não espere pouco de um Deus que pode tudo. Não espere pouco de um Deus que pode tudo. Deus é tão grande, Deus é tão poderoso, e Deus tem um plano na história. Amplie sua visão do poder de Deus. Amplie sua visão de quem é o Deus que nós estamos servindo. Mas em segundo lugar, o texto continua dizendo, de acordo com o seu poder que atua em nós. Eu queria te convidar também a ampliar sua visão de si mesmo. Amplie sua visão de quem você é e do poder, da maneira como Deus quer usar a sua vida. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus está atuando em nós e através de nós. Foi isso que aconteceu na vida de Paulo naquele lugar. Deus usa Paulo para algo tão poderoso, o poder de Deus atua através de nós, e Deus usou a vida de tantas pessoas também naquele lugar. Agora, não confunda isso. Eu não estou querendo dizer que Deus te escolheu porque você é especial. Pelo contrário. Deus te escolheu não porque você é especial, Deus te escolheu porque você é fraco e incapaz. E porque na nossa fraqueza, nós nos tornamos o palco perfeito para Deus revelar o poder dEle e receber a glória dEle. Eu recebi uma mensagem algumas semanas atrás de uma pessoa da nossa igreja falando isso. Tiago, foi tão chocante quando eu ouvi isso pela primeira vez, de que eu não era alguém especial, que Deus não tinha me escolhido porque eu era especial, mas tinha me escolhido porque eu era fraco e incapaz. Foi tão dolorido isso, mas quando eu entendi isso transformou a minha vida. É isso. Nós somos fracos e incapazes. Mas Deus nos escolheu porque o poder dEle se aperfeiçoa na fraqueza. Como Paulo disse em 2 Coríntios 12, 9. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo também disse em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Paulo disse que nós temos esse tesouro, o poder de Deus através da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Nós temos esse tesouro em vasos frágeis de barro. E é assim que Deus torna evidente que esse poder vem dEle e não de nós. Ou seja, nós somos vasinhos de barro muito frágeis, mas nós temos um tesouro dentro de nós, a presença do Espírito Santo de Deus. Deus colocou o Espírito dele em nós, o mesmo Espírito que ressuscitou, o poder do Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Esse poder é o poder que habita em nós, esse é o poder que tem transformado as nossas vidas. Por isso, uma das coisas que eu quero te chamar a atenção sobre isso é que a primeira e maior obra que Deus deseja fazer não é através de nós. A primeira e mais importante obra que Deus deseja fazer é em nós, é em mim, é em você. Deus está comprometido em transformar o meu coração, o meu caráter. Esse é o projeto de Deus, esse é o propósito de Deus. É formar Jesus em mim, formar Jesus em você, nos fazer mais parecidos com Jesus e assim nos tornar homens e mulheres melhores, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. É isso que Deus está fazendo. E é por isso que Paulo está louvando nessa carta, no capítulo 3, no versículo 20, nessa oração. Paulo está louvando por tudo aquilo que Deus fez na vida dele, por tudo aquilo que Ele está fazendo na vida das pessoas, porque nós somos pecadores. Nós não merecíamos esse amor que foi derramado sobre nós. Nós merecíamos o castigo, a condenação. A cruz, ela mostra o nosso pecado. E Jesus Cristo morreu por causa do nosso pecado.
É por isso que Paulo diz no versículo 18, um pouco antes do versículo 20 que estamos lendo aqui, ele diz: oro para que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, que vocês possam conhecer, que vocês possam experimentar esse amor, que é um amor que nos alcançou e transforma. Quão grande é o amor de Deus! O que Paulo está querendo dizer aqui é que Deus ele tem não somente um poder infinito, como ele diz no versículo 20, mas Deus ele tem um amor infinito. E esse amor nos alcançou. Por isso entenda, você é mais pecador do que você é capaz de entender, mas é mais amado do que jamais poderia compreender. Você é tão amado por Deus. E enquanto nós não entendemos a gravidade do nosso pecado, nós jamais vamos entender a grandeza do amor de Deus. Experimentar, como Paulo está dizendo, a grandeza do amor de Deus. Então a primeira coisa que Deus quer fazer é na sua vida. O propósito de Deus é transformar a sua vida e fazer você mais parecido com Jesus. Mas além disso, Deus quer fazer uma obra através de você. E a obra é de Deus. A obra que Deus está fazendo no mundo e na igreja é dele, mas Ele decidiu fazer através de nós. Ele nos escolheu, Ele nos envia como agentes, como aqueles que levarão o seu nome, que são os seus representantes, como Pedro disse em 1 de Pedro 2,9, vocês são um povo de Deus, dedicado, exclusivo para anunciarem a grandeza de Deus. Deus nos escolheu como seus representantes diante do mundo. E é dessa maneira que Deus está usando Paulo, e dessa maneira que Deus quer nos usar como igreja. Deus continua escrevendo a sua história no mundo. E Deus hoje nos convida a fazer parte dessa história. E eu quero te convidar hoje a ampliar a visão do que Deus quer fazer através da sua vida, porque olhe para a palavra de Deus e veja como Deus usou na galeria dos heróis da fé. Nós temos lá Hebreus 11, uma série de homens e mulheres que foram usados por Deus porque creram em Deus. Homens que disseram: eis-me aqui, envia-me, usa-me. E você não faz ideia do que Deus é capaz de fazer através daqueles que dizem: eis-me aqui. Neemias, lembra de Neemias que nós estudamos aqui? Que reconstruiu os muros em tempo recorde, uma obra milagrosa, uma obra impossível. Deus fez, porque um dia um homem se dobrou diante de Deus e disse: Deus, eis-me aqui. Porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O poder infinito de Deus atua em nós, transformando nossas vidas e através de nossas vidas, levando salvação e transformação. Por isso, amplie a visão de si mesmo e do que Deus quer fazer através da sua vida. E por último lugar, amplie sua visão da missão. O texto termina dizendo, versículo 21, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A carta de Éfeso é uma carta sobre Jesus, o Salvador, o que Ele fez por nós, e sobre a igreja, que Deus está usando para fazer uma grande obra no mundo. Deus tem um grande plano, você sabia disso? Deus tem um plano, Deus está agindo na história, Deus está fazendo algo nesse momento. Quer saber como se chama esse projeto de Deus, que Ele está trabalhando e construindo? Se chama igreja. E por todas as gerações, desde Paulo, ninguém foi capaz de parar a igreja, porque a igreja é imparável, porque nem as portas do inferno prevalecerão sobre a igreja, porque a igreja é um movimento vitorioso por todas as gerações, e é um movimento que aponta para Jesus Cristo e para Deus, é para a glória de Deus. Então tudo que nós vivemos, a sua missão, entenda isso, não é sobre mim, não é sobre você,
é sobre Ele. A glória é dele, a Ele seja a glória, é sobre Ele, tudo é sobre Ele. O propósito da sua vida não é ser um empresário do ano, não é ser um médico bem-sucedido, não é ser o melhor na sua área. O propósito da sua vida não é você viver para si mesmo. O propósito da sua vida, da minha vida, das nossas vidas é glorificar a Deus. E Deus quer ser glorificado através do nosso tempo, do nosso dinheiro, dos nossos relacionamentos, da nossa profissão. Então nós precisamos mudar o foco e tirar o foco de nós mesmos e olhar na direção desse Deus que nos chama, que está nos convidando, que nos escolheu, que nos salvou e agora nos convida para participar da obra que Ele está fazendo no mundo. Eu quero te dizer uma coisa: não existe maior privilégio do que o dia que Deus chega em você e Ele coloca a mão no seu ombro e Ele diz no seu ouvido: Tiago, João, Arthur, eu tenho um grande plano e eu quero te usar. Eu quero que você faça parte da obra que eu estou fazendo no mundo. Eu lembro do dia, com 14 anos, quando eu senti o ombro, a mão de Jesus no meu ombro, me chamando para fazer parte daquilo que Ele estava fazendo no mundo. E eu disse: Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo. Deus, eis-me aqui, usa-me, envia. Mas eu vou confessar para você, eu não era capaz de imaginar, eu não era capaz de entender que Deus podia fazer infinitamente mais do que eu sonhava. Mas a cada dia, a cada passo, Deus foi ampliando a minha visão a respeito de quem Ele era. E de que apesar de quem eu era, fraco e incapaz, Ele tinha uma obra através do seu poder para fazer através da minha vida. E que toda a glória era dele. E ao longo do tempo Deus me fez sonhar com uma igreja. Uma grande igreja. E ao longo desse trajeto de muitos anos, indo para São Paulo estudar teologia, numa igreja em Vinhedo, eu vim parar na cidade de Indaiatuba e algo interessante aconteceu aqui no começo da história da Igreja Red, porque Deus uniu pessoas que, assim como eu, sonhavam o mesmo sonho, queriam viver uma igreja de verdade, pessoas que acreditavam no poder de Deus e que queriam viver aquela igreja como a igreja primitiva, mas uma igreja para o nosso tempo. E essas pessoas se uniram. E o nosso começo foi tão pequeno, tão pequeno. A Red, ela começou numa garagem. Eu não sei se você já viu as fotos do nosso começo. Essa é uma das fotos do nosso começo há 8 anos atrás, 9 anos atrás. Tudo começou com um pequeno grupo de pessoas, 30 pessoas numa garagem. Não tinha nada. Só tínhamos sonhos. Tínhamos uma grande paixão por Jesus. E ao longo do tempo, nós começamos aqui em Indaiatuba a Igreja Red com esse sonho que Deus colocou em nosso coração. E essa igreja foi crescendo, crescendo, crescendo. E de repente nós vimos Deus transformando a vida de tantas pessoas. Vidas sendo transformadas. No ano de 2019, mais de 220 batismos. Pessoas que vinham e confessavam seus pecados, pessoas tendo suas vidas transformadas, grandes milagres extraordinários acontecendo. Deus tem feito coisas grandiosas. Não esqueça, não deixe a pandemia esfriar o teu coração. Não deixe a pandemia te fazer esquecer quem nós somos, o que Deus nos chamou para viver. Não deixe a pandemia te fazer esquecer as grandes coisas que Deus tem feito na sua vida e ainda está por fazer na sua vida. E essa igreja foi crescendo e crescendo e de repente nós perdemos o controle disso.
E nós começamos a perceber que a igreja estava crescendo 100% ao ano, a cada ano 100%, dobrando de tamanho e sem parar, até o dia que no ano passado nós chegamos nesse momento, em um único domingo, 2.500 pessoas, lotado. E as pessoas não cabiam mais no nosso prédio, as pessoas sentavam do lado de fora do prédio, as pessoas ficavam de pé porque não tinha lugar para sentar. De todos os lados as pessoas se enfileirando sem conseguir enxergar direito o palco, mas pessoas se unindo, um grande tumulto de pessoas que queriam ouvir a palavra de Deus, pessoas que creram no Salvador e queriam render suas vidas a Cristo, e uma grande transformação Deus começou a operar. E assim Deus foi ampliando a nossa visão do que Ele estava fazendo e queria fazer. E uma preocupação começou a surgir no meu coração. Deus, onde nós vamos colocar tanta gente? Não cabe mais. Quando chove vira uma confusão. Aliás, ao longo da nossa história como igreja, quando a igreja foi crescendo, desde o começo, depois daquela garagem, eu sempre fui procurando um lugar para a rede. Qual é o nosso lugar? Qual é o nosso lugar? E eu lembro que eu andava por toda a cidade, vendo cada canto, procurando o lugar da rede, um lugar bonito, um lugar especial. E eu levava a liderança da igreja lá e falava: o que vocês acham disso? Vamos orar, vamos levantar recursos. Mas Deus sempre disse não para qualquer um desses lugares. E eu sempre me frustrava naqueles momentos. Por quê? Tantos sonhos nós temos, tantos planos nós temos. Até que Deus nos trouxe para o Colégio Polo, uma escola. E nessa escola tão grande, tão linda, que no começo era difícil, o vento batia, levava tudo para os lados, vinha chuva, e era tudo aberto, tinha frio, as pessoas usavam cobertor, a gente servia chocolate quente, tudo muito simples. Mas a paixão por Jesus, a palavra de Deus ali, e aquela igreja foi crescendo e Deus foi fazendo grandes coisas, quando de repente eu percebi que os planos de Deus eram muito melhores que os nossos. E que Deus era capaz de fazer infinitamente mais do que nós havíamos pedido ou pensado. E foi assim que coisas começaram a acontecer. E nós começamos a olhar para esse lugar e perceber que não havia nenhum outro lugar nessa cidade que a Igreja Red caberia. Nenhum outro lugar, somente aqui. O maior lugar. E com espaço para crescer. Até que então, recentemente, eu recebi a visita do Deco e do Sr. Osias para conversar sobre os sonhos que eles tinham também para esse lugar, e o que esses sonhos tinham a ver com nós como igreja. E uma das coisas que eu quero te falar, que eu sempre compartilhava com todos, e nós compartilhávamos esse sonho, é de que quando nós imaginávamos o futuro da Red, nós imaginávamos um espaço que não fosse apenas uma igreja, mas um espaço comunitário, um espaço para a nossa cidade, uma igreja junto com uma academia, uma igreja junto com um restaurante, uma igreja junto com um espaço de coworking, espaço para a família. E esses eram os nossos sonhos. Mas lá em 29 de março, quando nós íamos lançar o Dia da Visão, não era isso que nós íamos lançar, era algo muito menor. Mas através da pandemia, Deus veio nos mostrar através desse tempo que os planos dele eram maiores que os nossos. E então eu recebi a visita do Deco. E o Deco disse: Tiago, eu estou disposto a construir um novo espaço para a Red. Aqui na escola, no terreno que nós temos atrás, um grande terreno aqui atrás de 30 mil metros quadrados, desde que você tope dividir esse espaço com um restaurante panorâmico que eu quero construir, desde que você tope dividir esse espaço com uma academia e dividir esse espaço com quadras e um espaço para a família. Eu tenho um sonho, eu tenho um projeto. E quando eu ouvi aquilo, eu não podia acreditar. Eu disse: Deco, eu posso te falar uma coisa? Eu tenho certeza e convicção de que esse sonho não surgiu no seu coração. Esse sonho vem mais do alto. Esse sonho só pode ser um sonho de Deus, porque faz anos que nós vínhamos sonhando com tudo isso que você acabou de falar. E é com isso
que eu quero agora contar essa grande novidade para você. E nós estamos chamando esse projeto de Infinitamente Mais. A nossa campanha começa agora. A campanha Infinitamente Mais. Esse é o nosso novo projeto que está começando. Um novo tempo está chegando. Uma nova rede vem aí. E através de tudo isso, Deus tem mostrado que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E a Ele é a glória por tudo isso que Ele vem fazendo e que Ele está por fazer em nossa igreja, em nossas vidas, e na cidade de Indaiatuba, em nossa região e daqui para todo o Brasil, falando o nome de Jesus para que o nome de Jesus seja engrandecido. É um grande projeto e eu quero te compartilhar algumas coisas sobre esse projeto. Eu quero te mostrar agora o nosso novo espaço, o projeto do nosso novo espaço. Esse é o novo espaço da rede, um espaço incrível no terreno de trás. Essa é a ideia, essa é a visão que Deus tem nos dado, as portas que Ele está abrindo para construirmos um grande espaço, maravilhoso espaço irresistível. Dá só uma olhada em toda a extensão desse espaço, um lugar que nós teremos cafeteria, Red Coffee, livraria, um espaço para você ir durante a semana também tomar um café. A nossa antessala, a nossa Red Coffee aqui, lugar também para receber nossos visitantes. Essa aqui é a antessala da Red, do salão de culto da Red. Um grande espaço para receber as pessoas. E finalmente, aqui a entrada também, a nossa antessala. E finalmente aqui, nosso espaço de culto. Um novo espaço de culto que agora sim, as pessoas não vão ficar debaixo de sol e de chuva, no frio. Nós vamos poder acolher nesse lugar cerca de 1.900 pessoas por culto. 1.900 pessoas por culto. E nesse espaço climatizado, nós teremos tecnologia de ponta, porque nós acreditamos em uma igreja bíblica e contemporânea. Nós acreditamos que assim como Paulo, de forma estratégica, investiu na comunicação, indo a grandes centros e grandes lugares, usando lugares para comunicar o Evangelho, assim também nós vamos usar em uma cidade estratégica, no meio do Brasil, e daqui de Indaiatuba para o Brasil e para o mundo inteiro, um centro, um espaço tecnológico com o que há de ponta em mídia, em áudio, e nós vamos pregar o Evangelho, fiel às Escrituras, mas de maneira criativa, impactante. Telão gigante. E olha só, enquanto isso, enquanto nós estaremos em um novo espaço, se tudo der certo, se Deus permitir, as crianças vão ficar com esse lugar. A Red acredita na nova geração. E esse nosso espaço hoje aqui da Igreja Red vai se tornar o lugar das nossas crianças no domingo. Aqui elas vão ter o culto delas com esse telão, com esse espaço como está aqui. Os jovens vão usar esse espaço de sábado à noite, os adolescentes vão usar esse espaço de sexta à noite, e o espaço da escola vai se tornar o espaço da nova geração, e o espaço da Igreja Red, dos adultos, vai ser esse espaço lá atrás, um novo espaço que também vai ter lugar, um estacionamento para 600 carros, 600 vagas de estacionamento. Olha só, esse é o plano, a vista aérea do nosso espaço, a antessala, o nosso salão com 1.900 lugares. E tudo isso vai acontecer nessa área. Essa é a área da qual eu estou falando. Esse é o colégio e esse é o terreno atrás do colégio. Só para você ter uma ideia, essa aqui é a Red nesse terreno. Esse é o plano. E nesse lugar também vai ser construído um restaurante panorâmico, academia, quadra. Se Deus permitir, se todos os planos derem certos e tudo está caminhando. Esse lugar, eu quero te convidar a imaginar
o que Deus vai fazer nesse lugar. Você crê nisso? Você acredita nisso? Eu quero dizer que grandes coisas estão por vir. E se você acredita nisso, e se você quer fazer parte disso, eu quero te convidar a orar junto com a gente e dizer: Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo e está fazendo na rede e vai fazer na rede. Eu quero te convidar a contribuir, quero te convidar a servir, porque nós temos muito trabalho pela frente. Mas para que esse projeto aconteça, tudo vai depender de você. A sua resposta agora é que vai definir se nós daremos o passo. Esse grande espaço, esse grande lugar requer de nós um grande passo. E para compartilhar esse passo com você, eu quero te convidar a se teletransportar comigo agora para esse terreno. Nós vamos lá para trás e eu quero te mostrar esse lugar onde a rede, se Deus permitir, começará a ser construída. Esse é o lugar que, se Deus permitir, nós iremos construir o novo espaço da rede. E talvez você está se perguntando: puxa, Thiago, e o que nós precisamos fazer então para que isso se torne realidade? Como eu já disse, nós temos essa grande oportunidade, um investidor que está disposto a construir esse espaço para nós, mas como igreja teremos que assumir um compromisso de 10 anos e nós vamos pagar um aluguel por toda essa área, por esse novo espaço, pela utilização daqui e da área do colégio para a nova geração. Isso significa que, como igreja, nós temos um compromisso financeiro pela frente, um grande passo para dar. Além disso, também nessa construção, nós temos uma parte que será nosso investimento. A parte de som, parte de cadeiras, parte de iluminação, é responsabilidade da igreja e isso também é um grande passo financeiro para nós. É por isso que o meu desafio nessa campanha, nesse projeto, infinitamente mais, é por isso que isso tem a ver com você. Porque tudo isso é só uma visão, tudo isso é um sonho, é uma ideia, uma grande oportunidade à nossa frente. E nós, em cima da resposta que tivemos da igreja a respeito disso, é que nós vamos tomar uma decisão. Se daremos esse passo, se continuaremos adiante na construção desse novo espaço. Por isso o desafio eu quero te desafiar em primeiro lugar a orar. Junte-se a nós em oração. Deus está fazendo grandes coisas e Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Segundo lugar, eu quero te convidar a contribuir. Como você sabe, a rede, ela existe e ela vive das contribuições, da generosidade dos nossos membros e frequentadores, aqueles que acreditam na rede e que investem na rede. E eu quero te convidar a investir nesse projeto, investir nessa campanha. Se você acredita em tudo isso, se você acredita na rede, se a rede tem feito diferença na sua vida, eu quero te convidar agora a fazer parte também dessa história e investir no melhor investimento que existe, investir em histórias. Esse lugar, mais do que um espaço, é um lugar de transformação,
um lugar onde Deus tem transformado vidas. E eu quero te convidar a participar disso. Por isso, nós criamos um compromisso financeiro e eu quero te convidar a assumir um compromisso daqui para frente. Nós vamos colocar esse compromisso no link do Stories do Instagram. Nós temos um site também, igrejared.com/infinitamente mais. Você pode entrar lá e você vai ter todas as informações sobre o projeto, detalhes, números, e você vai poder clicar lá e assumir um compromisso de generosidade, para que em cima dessa resposta que nós tivermos como igreja, é que nós vamos tomar realmente essa decisão. E além de orar e contribuir, eu quero te convidar a servir, a colocar a mão na massa e trabalhar conosco, porque nesse lugar nós vamos poder receber 5, 6, 7 mil pessoas por domingo. Isso significa que nós precisaremos também de muito mais voluntários trabalhando e servindo a Deus. E eu quero te lembrar que você deve ampliar a visão do que Deus pode fazer, o que Deus quer fazer através da sua vida, e essa é a nossa missão, glorificar a Deus através de nossas vidas. Por isso, lembrando mais uma vez, não se trata apenas de um novo espaço. Isso é sobre Jesus, isso é sobre levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Se trata de influenciar, se trata de salvação, vida eterna e as grandes coisas que Deus quer fazer em nós e através de nós, em Indaiatuba e a partir daqui para o mundo. Por isso, quero te convidar agora a orar. Esse é o começo de um novo momento, é um novo passo em nossa história e grandes coisas estão por vir. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso, um Deus de amor infinito, um Deus de poder infinito. E através de tudo que o Senhor tem feito em nossa história até aqui, nós somos capazes de dizer que o Senhor fez grandes coisas e tem nos levado muito além do que nós poderíamos imaginar. E agora, Deus, o Senhor tem nos mostrado uma nova oportunidade, um novo passo, e é a realização de um sonho para nós. Mas sem dúvida, Deus, é um grande passo e nós precisamos de um milagre. Por isso, desde já, Deus, assim como o Senhor tem nos colocado diante desse novo espaço, desse novo momento da nossa história, nós cremos, Deus, que o Senhor é todo-poderoso para fazer com que realmente isso aconteça. E nós queremos assumir, Deus, um compromisso contigo, de que nós vamos dedicar nossas vidas para essa missão de levar pessoas a Jesus. Por isso, Deus, nós queremos dedicar desde já esse lugar e essa terra a Ti, para a Tua glória, Deus. E tudo que nós queremos através desse lugar é que Jesus Cristo seja engrandecido, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu conto com você, essa é a hora de nós nos unirmos como igreja. Acesse o nosso site, igrejared.com/infinitamente mais, e faça parte também dessa história. Deus te abençoe. Rendemos ao Rei, pois fez grandes coisas. Veja o que Ele já fez. O seu amor derramou e fez grandes coisas. Fez grandes coisas. Yeah. O Rei dos céus a morte venceu, a todos
faz grandes